30% de rédeas já garantido antes de montar. Como que funciona isso? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, seja bem-vindo, uma boa noite, jovem! E daí, tudo na paz? Para você que ainda não me conhece, eu sou Marcos Cordeiro e te ensino a montar em Moar no primeiro dia, mas com segurança, viu? Sem coice e sem pulos. Então, como é possível garantir rédea antes de montar? É sobre isso que nós vamos falar. A hora que você entender isso, rapaz, nunca mais você vai ter problema de animal duro de boca. Então, bora, já chega escrevendo aí para mim de qual cidade você está falando. De onde você está falando? Escreve aí. Vamos ver. E já nós vamos para as perguntas, viu? Já chega escrevendo de qual cidade você está falando. Ó, o Gabriel de Rubiatara, Goiás. Ó, o JL Andrade, Juquia. O Matheus de Caraí, MG. O Yuri, lá de Goiânia. O Pérez de Arraiás. Leonel, o Nestor de Alta Floresta, Rondônia. Leonel de Catanduva, Santa Catarina. O Pablo de Salta, como que é? Salta, Argentina. Hermano. Ó, o Lúcio, lá de Guanambi, Bahia. O Ericar, de Bambuí, Minas Gerais. Ó, o Anderson, lá daqui de Baiti. E daí, meu amigo, tudo na paz? Ó, o Daniel, de Cunha, São Paulo. O Ítalo de Tomazina. O Fábio de Moser, rapaz, e tá chegando mensagem, hein? Tem do Paraná, de São Paulo, do Goiás, tem até da Argentina hoje. Que benção, maravilhoso. Gente, 30% de rédea antes de você montar. É sobre isso que nós vamos falar, que nós vamos começar falando, tá? Claro, e depois eu vou responder as perguntas, que nem o Lohan, que tá escrevendo perguntas aí. Faz o seguinte, Lohan, escreve aqui pra mim nessa bolinha com pontinho de interrogação e não sai daí, viu? Porque se você sair eu não vou responder, você não vai estar aí, ué. Eu sempre confirmo se a pessoa tá aí na hora de responder, tá? Então, nós vamos falar disso, eu vou te responder suas perguntas assim. Mas primeiro, como garantir rédea antes de montar? Esse Marco é doido? Não, não sou. E eu posso te provar. Teve uma vez que eu tava em Tamarana, tá? Nós morava lá, nós tínhamos montado um centro de treinamento lá. E, rapaz, através de outro domador que acabou se machucando, ele passou uns animais para eu poder mexer. Aí, eu fiz os animais, entreguei os animais, tá? Entreguei e passou aí um mês, mais ou menos. Um dia eu tava numa venda e escutei um cara falando mal desse domador, desse cara que me passou os animais para mexer. E falando mal, falei, mas que aconteceu? Porque o problema, gente, tá? A pessoa entrega um animal, o problema é sempre o domador, tá? Nunca é animal, nunca é a pessoa que recebeu, não. Sempre é o domador. Aí ele falando mal, eu fui perguntar o porquê que ele tava falando. O que aconteceu? Não, porque eu passei uns animais lá para ele, que ele me entregou o animal, o cavalo não vira para lado nenhum, o cavalo não para, o cavalo não isso, o cavalo não é aquilo. Falei, que jeito que esse cavalo é? O cavalo é assim, assim, assim. Falei, rapaz, eu posso lá dar uma olhada nesse animal aí? E eu peguei e fui lá dar uma olhada no animal, porque o animal não foi ele que tinha domado, era eu. Então, eu peguei e fui lá. Fui lá, eu marquei com ele e fui lá e montar nesse cavalo. E realmente, quando eu cheguei lá, ele tava com um freio que ele tinha jogo e tava pegando no canto da boca do cavalo. E um freio, tá? Da perna, rapaz, uma big de uma perna. Só que o freio era ruim, o freio machucava, o freio mordia as comissuras, o freio era horrível. Quando eu realmente fui na boca do cavalo, sabe o que aconteceu? O cavalo ergueu a cabeça aqui, ó, lá em cima.
Fui tentar virar para um lado, ele defendia, só abria a boca assim e enqueixava. O que que eu fiz? Eu desci do cavalo, eu tirei o freio da boca dele, eu passei a corda de cabresto como rédea, montei no cavalo, toquei o cavalo, virei para um lado, virei para o outro, toquei a velocidade de marcha, parei, afastei, virei para outro lado, virei para outro lado, toquei de novo, parei, afastei. Aí o cara que estava falando mal olhou para o outro e falou assim: viu, eu não falei que o freio que era ruim? E daí, meu jovem, tudo na paz? Eu não falei que o freio que era ruim? Aí já não é mais o domador. Mas por que que isso aconteceu? Por que que eu consegui mostrar esse resultado para ele? Por causa da base, do cabresteamento que eu faço, que te garante 30% de rédeas. O dia que você vê esse... Bom, quem é aluno meu sabe. O dia que você entender esse cabresteamento, como funciona, e eu vou te falar um pouco dele hoje, tá? Como que funciona, a forma que você tem que fazer, cara, acaba os seus problemas de animal duro de boca. Porque o animal é duro de boca, o problema não está na boca, o problema não está em você colocar uma ferramenta mais agressiva na boca dele. Um freio com a perna maior, um levantador, algo que pega mais na boca dele. A maioria das vezes não é isso. A maioria das vezes é porque seu animal não está entendendo o comando. Por quê? Porque mesmo você não definiu o comando para ele. Simples assim. Eu antigamente também não defini o comando. Que jeito que eu trabalhava? Eu amarrava um animal na lateral e largava ele rodando um tempo de um lado. Depois ia lá, catava ele, amarrava para o outro lado e largava ele rodando também. Dessa forma, eu não estou definindo comando para ele. O que eu chamo de definir, na verdade, o subcomando. Porque o comando é para ele virar para a direita. O comando é para ele virar para a esquerda. O subcomando é fazer ele virar de que forma? Com os membros que eu quero. Por exemplo, virar cruzando os pés, virar cruzando as mãos. É esse tipo de coisa que eu chamo de subcomando. E é isso, eu defini isso para o meu animal, que garante, já no cabrechamento, 30% de rédeas. Garante com que ele vire, ele entenda o meu comando, o meu subcomando, antes de eu montar. E dessa forma, eu não tenho problema de animal duro de boca. Então, analisa só. Eu quero que meu animal vire para a direita. Eu defino. Tem gente que... tem alguns profissionais que às vezes não entendem. Tem alguns profissionais que eu acompanho que eu gosto muito da base deles, que eles falam muito sobre refinamento. E realmente é espetacular, tá? Só que no começo, o animal não entende um simples toque no começo. No começo eu preciso algo mais... um gesto um pouco mais definido. Então, de que forma que eu defino? Eu defino o seguinte: quando eu ergo o focinho do meu animal, porque o focinho é simplesmente um leme. O leme veio para a direita, então é para ele vir para virar para a direita. Só que aí olha aqui o subcomando. O focinho veio para a direita. Se eu faço ele vir na altura normal, quando ele vem na altura normal, é para ele vir cruzando as mãos. Se eu ergo um pouco mais o focinho, que ontem mesmo eu recebi um comentário, eu não sei porque se essa mula aí tá com o focinho tão alto. Porque no começo eu quero que ela vire apenas com a garupa. Como que eu defino isso para ela? Erguendo o focinho, é para você virar para a direita, só que erguendo o focinho, eu estou definindo o subcomando, que ela é para virar com a garupa. Eu ergo o focinho para a esquerda, é para ela virar para a esquerda, mas com a garupa para o lado direito. Então, isso eu chamo de subcomando. Isso eu ensino já no cabrechamento. Eu ensino no cabrechamento, isso me facilita a minha vida. Porque, analisa comigo, vê se faz sentido para você. Eu peço pro meu animal virar
ele vira cruzando o posterior, certo? Ele está trabalhando os pés. Eu peço para ele virar para o outro lado, ele cruza o pé de novo. Então, eu estou definindo para ele o subcomando, ó, trabalha os pés, trabalha os pés, trabalha os pés. Eu só estou virando ele trabalhando os pés. A hora que eu pegar no meio, tá? A hora que eu pedir a parada, você acha que ele vai parar como? Com os pés. Como que é um bom esbarro? Encaixando os pés debaixo da massa. A hora que eu pedir para ele afastar, ele vai afastar, começar a tracionar pelos pés. Por quê? Eu estou começando a movimentação, trabalhando o subcomando que eu chamo apenas pelos pés. Não tem como meu animal não parar bem, parar com as mãos, quicando com as mãos. Por quê? Porque eu estou ensinando ele a começar pelos pés. Fez sentido para você? Escreve aí para mim se isso fez sentido para você. Escreve aí se sim ou não. Ó o Silvio. Sim. Ó o Daniel Alves. Sim. Ó o Hermuladeiro. Sim. Ó o Lúcio Fernandes. Sim. O Edivaldo. Sim. Nestor. Sim. Marudim. Sim. O Ítalo. Sim. Então, gente, é esse. Ó, o Lohan Pinheiro, sim. Então, é esse tipo de coisa que eu pratico, é esse tipo de coisa que eu mostro quando eu abro as minhas turmas. É isso que eu mostro nos animais que eu mexo. Porque, cara, se eu tô todo momento, eu peço ou viro, o animal vira com os pés, né? Com a garupa, cruzando os pés, pro outro lado, vira cruzando os pés, vira cruzando os pés, vira cruzando os pés. A hora que eu pedir a parada, ele vai parar com os pés. Ele vai encaixar o posterior debaixo da massa. Ele não vai ficar parando com as mãos. Então, isso, Marco, é tão simples, é simples, né? É simples, mas para você realmente conseguir esse resultado, nem todos os animais são tão simples. Porque a maioria dos animais, eles estão acostumados como? Eles estão acostumados na natureza só andar para frente, tá? Então, de que forma que eles fazem? Eles viram o focinho, viram o pescoço, vira e vai. Eles viram o focinho, viram o pescoço e vai. Eles só andam para frente. Eles não ficam cruzando os membros para lá e nem para cá. Nem cruzando as mãos e nem os pés. Então, normalmente, quando eu pego na rédea que eu vou ensinar os meus animais a cruzarem os pés, normalmente o que eles fazem? Eles querem apenas dobrar o pescoço para mim. Nesse momento, eu não faço uma força constante. Nesse momento, eu uso a técnica que eu chamo de técnica do bebim. Que é o quê? É apenas o incômodo. Eu ficar incomodando e a hora que ele cruzar os pés, aí eu bambeio. Eu dou alívio. Pego pro outro lado, focinho para cima, lembra? Focinho para cima, ele vira só o pescoço, ele não se movimenta com os pés e eu fico bebim nele, incomodando. A hora que ele cruza os pés, eu bambeio. A hora que você vê isso na prática, como que é fácil, como que facilita e com a repetição. Gente, doma é psicologia, é tudo repetição. Enquanto mais eu repito esse movimento, melhor mais o meu animal vai entender. Tá? Quanto mais é igual trio de gado no meio do pasto. Por que virou trio? Quando você solta o gado num pasto alto, tá? Você solta, eles só fazem a marca do capim deitado. Mas deixa o gado passar ali no mesmo lugar ali durante o mês para você ver o que acontece. Vai virar um trio. Por quê? Pela repetição, passando no mesmo lugar, repetição.
Isso, exatamente, é assim também que funciona na doma. Você já ouviu vários profissionais falando assim, ó, ganha a mente que o resto vem junto, porque doma, ela é psicologia. É simples assim. E é dessa forma que a gente, com a repetição do mesmo processo, da mesma coisa, entendeu? E claro, né? Como que a gente refina a partir daí? Porque o ideal não é eu abrir o tempo todo, estar com a rédea aberta, abrir, esticar o braço lá na frente para poder indicar para o meu animal. Não, o tempo todo não é isso não. Então, se no começo, se eu preciso abrir assim o meu braço, depois já vou fechar ele um pouquinho mais, depois mais. Até chegar a indicação, ser só isso daqui com a mão, ó. Indicou o lado, indicou o lado. Até chegar no ponto que não precisa nem isso, só fazer isso daqui, ó. Isso é refinamento, é assim que a gente... Mas no começo, gente, vai ter que esticar lá na frente, vai ter que esticar pro outro lado. Aí depois vai menos, e depois vai menos, e depois vai menos, e depois vai menos, e depois vai menos. Com a repetição, conforme o animal vai ganhando habilidade. Conforme ele vai melhorando, conseguindo se movimentar mais rápido. Por quê? Cara, é igual a gente aprender a andar. Igual a gente aprender a andar. A gente não nasce sabendo andar. Mas a gente levanta, cai, levanta, cai. Não é isso que um bebê faz? Levanta, cai. Tem muita gente que às vezes acha dificuldade do animal. Ah, meu animal não vira para esse lado, Marco. Meu animal não vira. Ah, ele não evolui, ele não aumenta a habilidade. Ah, eu vou desistir, esse animal não presta mesmo. Imagine se uma criança, quando ela cair, depois que ela caiu umas 2, 3, 10 vezes, se ela desiste de andar. Depois de 10 vezes dela cair, ela desiste de andar? E se ela desistir, algum dia você acha que ela vai conseguir andar? Não vai, amigo. Por isso que um processo a gente não pode desistir. Às vezes, outro dia, deixa eu me lembrar em qual dos ranchos que eu estava. Deixa eu me lembrar o que eu estava fazendo. Ah, eu fui sair com uma mula na estrada e era a primeira vez que ela ia subir numa calçada, tá? Eu estava num lugar e daí tinha a calçada, um loteamento novo, e eu estava andando lá e tal. E ela foi passar. Eu indiquei ela refugou, ela parou aqui e ela não quis ir. E daí o companheiro que estava comigo falou assim, viu, você vai ver se consegue fazer ela subir? Eu falei, não, eu não vou ver se eu consigo fazer ela subir, eu vou ver quanto tempo eu preciso para fazer ela subir, porque ela vai subir. Então a coisa, não é se dá certo, é o quanto tempo eu preciso para fazer ela entender para poder dar certo. Tá fazendo sentido? Fez sentido isso para você? Sim ou não? Escreve aí para mim. Você também pensa assim? Fez sentido essa linha de raciocínio? Para mim não é se dá certo, vai dar certo. Eu só preciso saber quanto tempo para poder dar certo. Mais nada. Ó, o Marcos Vinícius, sim, entendeu a linha de raciocínio. Divaldo, muito. Ó, o Andrade, JL Andrade, sim. Hermes Muladeiro, sim. Marundim, demais da conta. Penso mesmo. Daniel Alves, Damasceno, Lopes Genário, top. Nailor, sim, sem dúvidas, top. Gente, vocês estão chegando agora, ó. Vocês escrevem para mim a sua pergunta aqui nessa bolinha com pontinho de interrogação, tá? Mas, cara, já tem bastante pergunta ali, eu vou escolher as melhores ali para poder responder, porque tem bastante pergunta, viu? Tô vendo ali que já tem 8, só tem pergunta subindo. Mas eu vou responder sim, tá? Pode escrever sua pergunta aí, que eu vou responder.
Então, gente, só que e por que que eu tenho tanta certeza das coisas? E por que que eu não vejo se eu vou conseguir? Eu só analiso o quanto tempo eu vou conseguir, o quanto eu preciso, quais são as estratégias que eu preciso usar de acordo com a personalidade do meu animal para que possa dar certo, para que ele faça o que eu estou pedindo para ele. Porque não é imposto. Eu trabalho sempre com pedido. Ó, faz isso daqui, faz isso daqui. Ah, Marco, mas tem uns animais mais bravos. Tem, eu concordo. Os animais, gente, assim como nós, eles têm personalidade. Entendeu? Tem uns que é muito fácil para ser convencido. Outros, nem tanto. Outros já retruca. Outros não. Então, a gente só precisa entender um pouco mais o mundo do nosso animal, a forma a forma da gente se relacionar, a melhor forma para a gente poder se relacionar com ele e ele nos entender o que nós estamos querendo dele, para conseguir ter esse resultado. Porque se o animal ele não entender o que é que você quer dele, ele não vai fazer. Como que ele vai fazer? Não tem como. É impossível. Então, quando a gente define isso que eu chamo de subcomando, a gente faz esse cabreamento da forma que eu mostro, da forma que eu mostro também vários alunos praticando. Cara, aí tem o resultado. Você já viram aí, ó, depoimento aí, ó, alguns vídeos de alguns alunos que eles mandam para mim, ó, seu Marco, olha aqui como que tá e tal. Eu pego e posto aí. E é por isso que eles conseguem esse resultado, por isso que tem essa facilidade, por isso que é rápido. Gente, o curso, tá? Essa metodologia, o meu curso, dentro do meu curso, eu ensino a minha metodologia de Doma, que é a metodologia mais rápida que existe no Brasil hoje. Ah, Marco, mas o seu curso não é o mais completo? Não, mas é o que, vamos dizer assim, não em relação a tantas aulas, porque eu não quero colocar 20, 30 aulas para vocês, mas eu quero colocar aí para vocês o menos possível para que vocês tenham um resultado maior possível. Entendeu? Então, eu quero, se eu conseguisse resumir em meia hora, se eu conseguisse resumir num PDF, é isso que eu ia fazer. Para quê? Para que seja mais rápido para você poder absorver e colocar em prática e ter os seus resultados. É isso, essa é minha visão, para que você tenha resultado mais rápido. Por isso, tá? É que eu ensino a montar no primeiro dia com segurança, sem coice e sem pulos. É por causa de trabalho, dessa forma, por causa dessa forma de pensar, é isso que eu busco passar para as pessoas. Ah, detalhe, viu? Hoje, daqui a pouco eu encerro a última turma. E quem entrar ainda hoje, amanhã vai participar da live, da chamada de vídeo dentro do grupo do WhatsApp, exclusivo. Então, se quer conhecer, eu quero te conhecer você tete a tete. Se quer conhecer, quer participar comigo amanhã no grupo dos alunos, ainda dá tempo, tá? É só ir lá na minha bio e fazer sua inscrição e cair para dentro. E daí você vai ver na prática. Isso que eu tô te falando. Entendeu? Então, uma base bem feita muda totalmente o seu resultado. Aliás, com o conhecimento que você adquire, eu tenho certeza que eu mudo o seu resultado. Só que, Marco, mas eu prefiro comprar de outro. Para mim não tem importância, amigo. Você compra de quem você quiser. A única coisa é que você comprando de outro não vai mudar nada na minha mexida, mas você comprando de mim eu tenho certeza que eu mudo a sua. Entendeu? Então,
mas para mim é indiferente. Eu estou sempre aqui para poder te ajudar, para poder te auxiliar. Tá certo? E vamos para responder as perguntas. Rapaz, e tem pergunta aqui, hein? Vai ter umas 20 perguntas aqui, ó. Rapaz, e tem algumas perguntas aqui que, cara, é muito básico. Ô Ítalo, essas perguntas aqui, cara, mas vou te responder sim. Bora lá. O que fazer com o burro que vira na gente para dar coice? Bom, ô Ítalo, você tá na escuta aí, amigo? Se tiver na escuta aí, ó, sabe esse coraçãozinho aí? Clica nele e abre 4 opções. Um deles é a chama. Fica clicando nessa chama aí. E depois, conforme eu vou respondendo, claro que eu pedi para você continuar, né? Clica nessa chama. Isso, amigo, top. Por que eu peço para você clicar na chama? Pelo seguinte, quando você clica na reação, o Instagram, ele entende que é bom, que está sendo relevante para você, que eu estou te ajudando de alguma forma e divulga para mais pessoas que talvez tenham a mesma dúvida sua, tá? Então, isso, continua aí, top, é isso aí. O que fazer com burro que vira na gente para dar coice? É o seguinte, amigo, para você fazer um burro parar de dar coice, virar para poder dar coice, eu tenho uma forma de ensinar para poder pegar, para poder colocar a cabeça a primeira vez. Eu não laço o pescoço, não é assim que eu trabalho. Eu pego meu animal, nesse momento apenas, eu pego meu animal pelas mãos, por uma das mãos, e faço um trabalho de pressão e alívio, para que, ensinando ele, ficar de frente para mim, tá? A partir do momento que eu ensino ele ficar de frente para mim, aí eu ponho o cabresto para depois começar o cabresteamento. Ah, Marco, mas o meu animal aqui, ele é difícil demais. Eu concordo, nenhum é fácil. Aliás, hoje com melhoramento genético tem animal fácil sim, mas a maioria não é fácil. Ainda mais no mundo do muar, porque o muar, até uma certa distância, ele permite que você chegue. Agora, para você encostar nele, aí ele quer evitar, aí ele quer dar coice, às vezes ele quer morder, às vezes dá manotada. Cada um reage de uma forma. Então, por isso eu tenho uma linha de trabalho, tá? Aonde que eu te mostro como que funciona esse processo de colocar a corda na mão de um burro. De que forma que eu faço? Então, e depois de colocado, como que eu trabalho? É isso que eu te mostro. Todo o processo, tá? Então, se eu faço o meu animal, se eu tô pego na mão dele, tá? Se eu tenho uma corda na mão dele, tô ensinando que da corda ele não ganha. Pressão e alívio, pressão e alívio, pressão e alívio, pressão e alívio, pressão e alívio. Ele vai virar para mim para poder dar coice? Ele vai conseguir fazer? Não. Por quê? Porque a forma que eu estou trabalhando. Então eu não dou essa oportunidade para ele. Comigo não acontece. Por causa dessa forma de trabalhar. Respondi sua pergunta, Ítalo? Vamos esperar o Ítalo responder ali. Sim. Opa, de nada. Opa. Vamos para outra pergunta. Ó,
Ó o PDV aqui, o Isaac. Ô Isaac, é isso que eu tava falando no começo da live, amigo. Sobre o problema nunca é a boca. O problema é que você não definiu o subcomando para seus animais. O problema é que ele não está entendendo o comando, o que é para fazer. Tá? Eu faço um cabreamento onde eu já garanto 30% de rédeas antes de montar. Por quê? Porque eu defino para o meu animal o comando, o subcomando. Para virar com os pés, vira com os pés, vira com os pés. Quando eu pedir a parada, ele vai parar como? Encaixando os pés. Encaixando posterior. Então, assiste lá de novo, assim que acabar a live, assista de novo, que para você lá, eu já falei sobre ele, não vou repetir de novo não. Vai lá e assiste de novo, tá bom, meu amigo? Tá? Rapaz, tem pergunta aqui, olha só, que maravilhoso. Ô Marundim! Olha aí, ó, tô com o burro já mexido e capotando na rédea, o que devo fazer para levantar? Ô Marundim, a semana passada, deixa eu ver se foi a semana passada ou foi a semana retrasada, que eu fiz uma live falando especificamente sobre isso, tá? Eu vou pedir para você voltar lá e assistir, mas basicamente a primeira coisa é você não dar alívio a hora que ele mergulha, tá? Você, a hora que ele mergulha, não pode escapar a rédea da sua mão, não pode, pesou, Marco, não tem importância, mas você não pode dar alívio. A base é essa. Porque se ele força e tem um alívio, ele vai fazer de novo. Então, eu vou pedir para você, assim que finalizar aqui, vai aí no meu perfil, que tem aí como que resolve animal que está debruçando, tá? Animal capotado. Inclusive, isso é muito frequente para quem inicia burro igual inicia cavalo, flexionando para baixo. E é por isso que eu não trabalho dessa forma. Por quê? Porque eu já passei por isso. Eu sei o que é, tá? E depois para consertar, amigo, eu sei consertar, mas exige aí um acompanhamento aí, exige uma assessoria, porque são vários processos que a gente tem que fazer para poder conseguir consertar. Porque essa atitude que ele tem, no começo da live eu falei que a doma é psicologia, que é igual você colocar o gado num pasto novo, depois de um tempo fica o trio. Conforme vai passando no mesmo lugar, vai ficando trio. A doma é a mesma coisa. Então, essa atitude que esse burro tem de debruçar é exatamente isso. Já é natural. Então, para você, vamos dizer assim, para acabar com o trio, você tem que parar de passar ali. Então, esse burro, existe várias coisas que a gente tem que fazer para ele poder parar de debruçar. E não paz, não é totalmente simples. Porque quando é no começo, ele é muito simples. Mas depois de um certo tempo, depois que já está feito o trio, amigo, até sair pasta ali de novo, tampar aquele trio, demora, viu? E a mesma coisa na mente do seu animal. Conforme quantas vezes ele já repetiu esse negócio de debruçar, consigo fazer? Claro, mas eu só tenho certeza, só garanto alguma coisa com assessoria, tá? Apenas com assessoria que eu consigo te ajudar para você resolver. Agora, se não tivesse desse jeito já, não sei o quanto esse burro já tá fazendo dessa forma, né? O quantas vezes, então, quanto tempo, né? E quanto mais tempo, mais difícil é para consertar. Mas tem conserto, tem sim, tá? Ó, JL, o Andrade, tá na escuta aí, amigo? Tá na escuta aí? Já clica nessa chama aí, no coraçãozinho, vai abrir uma chama, clica nisso daí. Clica aí, vamos ver se você tá aí ainda. Muladeiro. Exatamente.
Opa, de nada. Aí, ó. Agora eu vou falar com o Andrade. O Andrade, meu burro pula todos os dias ao arriar a segunda barrigueira. Você é de qual equipe? Ô, amigo. Equipe? Não consegui entender sua pergunta, não. Mas eu? Eu não sei, não consegui entender, não. Ô, JL Andrade, tá na escuta aí, amigo? Se você estiver na escuta aí, clica nessa chama aí. Ah, não monto mais, amigo. Eu não monto mais. Não, já tem 10 anos, desde 2014. Isso, ô Andrade, isso, clica aí, vai clicando aí. Clica nessa chama aí, pô. Ah, entendi. Mas não sou não, amigo. Eu só mexo com burro, sou da equipe do muladeiro. Muladeiro profissional, que pratica a doma intensiva de muares. Entendeu? Ó, o JL Andrade diz que o burro dele pula todos os dias, tá? Quando aperta a segunda barrigueira. É o seguinte, quando, tá? Você não cria uma distração, realmente ele foca no aperto, no incômodo do aperto, e isso leva a ter reações, ou de pular, ou de dar coice, ou de cair pro chão, ou de querer virar de costa. Mas tudo isso tem como resolver. Inclusive, antigamente, o que era feito? Ó, uma distração antiga. O pito, o cachimbo, que eles pegavam no bico do bicho ali, apertava. Enquanto estava apertado, o burro não vai pular, o burro não vai dar coice, entendeu? Só que, claro, né? Isso é uma distração fixa. A hora que você tira aquilo ali, aí é outra coisa. Então, é por isso que eu desenvolvi, tá? O processo que eu mostro, o processo que eu faço é uma distração com limite, assim, só que com movimentação. E eu uso isso durante 3 dias, a fio. Então, o meu animal, ele não tem a oportunidade, tá? De pular. Ah, Marco, mas e o que às vezes não tem nenhum que às vezes dá uma arrancada? Às vezes acontece. Mas o que eu faço? Eu vou lá, bambeio um pouco mais a barrigueira, ou então aumento a distração, aumento a pegada da distração. Para quê? Para tirar a atenção, tirar o foco dele do aperto, daquele incômodo, através de outro incômodo. É isso que eu trabalho. É dessa forma que eu trabalho. Eu mudo o foco. Você já assistiu? Você já assistiu Mágica? O mágico fala assim: olhe com atenção. E na verdade você foca num lugar onde que você não está vendo realmente o truque que está acontecendo. E dessa mesma forma que eu faço na doma com o burro, com o muar. É por isso que eu consigo montar no primeiro dia, sem deixar ele pular. Porque quando essa distração ela é feita da forma correta, 90%, ó, de cada 10 burro ou mula, 9 não tem nem a intenção de pular. Não tem nem a intenção. Ah, Marco, mas o meu já tem esse problema. Tem como resolver? Tem. Sim. Tem como resolver? Sim. Tá? Porque a única coisa é que você vai ter que focar mais na distração e menos no aperto. Talvez animal dessa forma aí, talvez você tenha que fazer
zerar ele, tá? Que é o zerar essa distração que eu crio para poder arriar e montar a primeira vez, tá? É dessa forma que eu faço para poder mexer com o animal que tem esse tipo de problema. Só que daí que tá. Normalmente eu uso, tem animal que 6, tem animal que é 8, tem animal que é 10 aperto. Se é um animal desse daí que eu já sei que o problema já tá na barrigueira traseira, eu vou aumentar a distração e diminuir o aperto. Aliás, aumentar a quantidade de aperto. Talvez na barrigueira traseira, eu não vou apertar com 4 ou 5 apertos. Talvez eu aperto com 6 ou 7. Mas causando a distração. Tirando o foco dele para que ele não foque na distração. Ou não foque no incômodo do aperto. No incômodo da barrigueira. A distração tem que ser um incômodo maior do que a barrigueira. Entendeu? Respondi sua pergunta, Andrade? Fez sentido para você? Consegui responder sua pergunta? É só criar uma distração em que essa distração cause um desconforto maior do que o aperto. Entendeu? Conseguiu entender? Sim, fez. Obrigado. Top. Vamos para a próxima pergunta. Ó, o Ítalo encheu de pergunta aqui, entra. Rapaz, se eu for responder só as perguntas do Ítalo, eu acabo a live sem responder a pergunta dos outros, cara. Calma aí, Ítalo. Cara, tem que ser uma de cada vez, cara. Ó o Lohan, gostei da dica. Ó o Capivara aí, ó, fez uma pergunta o seguinte. Estou com um cavalo aqui que está parando bem, mas agora... Ah, estava parando bem, né? Mas agora está teimando na boca. Normalmente, eu não posso falar com certeza porque eu não estou aí do seu lado te assistindo, tá? Primeiro, ô Capivara, você tá aí na escuta? Se estiver aí na escuta, clica aí nesse coraçãozinho, vai abrir 4 opções. Um deles é uma chama, clica aí. Fica clicando aí, bora. Vamos ver, se tiver aí eu respondo essa pergunta. Eu já te falo o porquê. Não, tem bastante pergunta, vamos para a próxima. Não tá aí não, então vamos para a próxima pergunta. Ó o Ericar. Ericar, você tá na escuta aí, amigo? Eu acho que tá, só de eu falar Ericar já começou a subir a chama ali, ó. Comprei um burro, mas ele me esmansou, ficou pesado de embocadura. Ponho nele para maciar. Nenhum, amigo. Conhecimento. Eu comecei a live falando sobre o quê? Sobre um cabresteamento que te garante 30% de rédeas. Porque a maioria das vezes eles olham, embocadura, vou mudar a embocadura. O problema nunca está na boca, o problema não está na embocadura. O problema está em que o seu animal não está conseguindo entender. Ô Leomar, daí meu amigo, uma boa noite meu jovem, tudo na paz? Então, às vezes o seu animal simplesmente ele não está entendendo o seu comando. É só isso. Às vezes, é por isso que eu falo que eu defino o subcomando para o meu animal, eu defino quando é para ele virar com as mãos e quando é para virar com os pés, virar com a garupa. São 2 comandos diferentes, então eu não confundo ele. Ó, por exemplo,
Muitas vezes, muitas pessoas confundem o animal. Por exemplo, eu começo trabalhando o posterior do meu animal, certo? Ó, vou falar para vocês um erro que eu já fiz várias vezes e hoje eu sei, e hoje, inclusive, isso daí eu explico na aula de rédeas, tá? Muitas vezes então, o animal ele tá parando bem o posterior. Eu começo sempre pelo posterior dos meus animais, então ele sempre para bem, tá? Eu tenho logo no começo aí, com uma semana, eu já tenho animal, os meus animais tá parando bem, tá? Parando bem com o posterior. Depois, normalmente, quando você vai colocar a rédea, começa a trabalhar os exercícios de flexionamento, tá? Os animais começam a querer, ele tende a parar com a frente. Por quê? Porque vamos dizer assim, vamos se dizer que a gente está trabalhando junto e eu peço para você, você está, por exemplo, limpando o bairro, você está com a forca, tá? Com um garfo, tá? E aí eu quero varrer e a vassoura está do seu lado. Eu peço, ó, empresta aí essa ferramenta. Só que você está com um garfo. E a vassoura está do seu lado. Qual ferramenta que você vai me oferecer? Ah, estou aqui. Ô Funcho, uma excepcional noite aí, meu amigo. Qual ferramenta que você vai oferecer a hora que eu falar? Ah, empresta aí para mim, pega, traz aí para mim, me empresta essa ferramenta. Você vai oferecer o garfo. Você nem vai olhar para a vassoura que às vezes está na sua frente ou está do seu lado. Por quê? Porque é o que você está fazendo, é o último comando. Então, muitas vezes, muita gente erra, o animal está trabalhando bem, parando com o posterior, só que a pessoa começa a trabalhar à frente. Trabalhar à frente, soltar a paleta, melhorou a cruza de mão, está trabalhando, está soltando, só que daí ele pede a parada, tá? Ele está trabalhando à frente e pede a parada. Quer dizer, se eu estou trabalhando à frente, está soltando as mãos, tá? Melhorando a movimentação das mãos, eu peço a parada, o que ele vai fazer? Por quê? É a última ferramenta, é o último comando. Então, quando eu inicio o trabalho de soltar a frente dos meus animais, tá? Fiz o trabalho, aí eu lembro ele, ó, garupa, garupa, agora para. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que fazer isso no começo da doma, até meu animal gravar. Ah, Marco, mas eu fiz, tem animal aqui que não precisou disso. Realmente, tem animal que não precisa, mas a maioria precisa. E se você não definir para o seu animal o que é que você quer, você está melhorando a frente, a habilidade da frente. Então volta, posterior, parou. Entendeu? Por isso que a importância do subcomando que eu chamo. De eu definir para o meu animal quando eu quero que ele trabalhe com a frente e quando eu quero que ele trabalhe com o posterior. Isso faz a total diferença. Principalmente início de doma. Rapaz. E só que, dessa forma, eu sempre definindo para o meu animal, nunca que ele vai ficar pesado. De boca. Porque mansar, muita gente mansa. E colocar a rédea? Isso não é para qualquer um. Só que um animal que tem uma boa rédea, mesmo que ele não seja tão mansinho assim, ainda assim você consegue ter controle dele. Entendeu? Vamos para a próxima pergunta. O que eu tenho... O passo, eu não entendi essa do Lucas Alves. O que eu tenho que fazer quando meu burro parado, ele levanta bem, mas a passo ele baixa? Lucas Alves, não consegui entender. Ele levanta bem o quê? Depois ele baixa o quê? Ó o Lohan.
Como tirar cócegas de uma mula chucra de 3 anos? Já coloco e tiro cabeça sem dificuldade. Lohan, é o seguinte, meu amigo. Se você já... Bom, você já põe o cabresto, né? Sem dificuldade. Top. Parabéns. Mas o tirar cócega por quê? Ó, analisa só. Tem muita gente que acha que o coice, eles querem tirar cócega, tá? Quer tirar cócega, quer passar lona, quer passar sacaria, porque acha que tirar cócega, o animal para de dar coice, ele tira o coice. Na verdade não tira, não tem nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o seguinte, o coice é uma defesa natural, tá? Você não precisa passar sacaria em um animal para ele poder parar de te dar coice. Quando você passa a sacaria, que você tira as cócegas do seu animal, um animal, por exemplo, que ele é meio, vamos dizer, ele é meio Garfield. Você já assistiu aquele desenho do Garfield? Aquele gatinho preguiçoso? Quando você passa lona em um animal assim, ele fica lerdo. A sensibilidade é o toque em todos os lugares. Cara, eu não passo lona em animal nenhum. Eu não tiro toda essa cócega, mas eu crio um bloqueio na mente do meu animal, aonde que ele perde a intenção de dar coice, e eu posso pegar para a virilha, eu posso pegar para a barriga, eu posso pegar nos pontos de alta sensibilidade dele, que ele não vai me dar coice. Você sabe por que a virilha é um ponto de alta sensibilidade? Porque se cortar isso daqui, ó, ali é onde que na natureza os caninos, eles pulam nos animais. E cortou isso daqui, ó, já era, a tripa cai, morre de infecção depois de um tempo, né? Não morre instantaneamente. Então, o pescoço morre instantaneamente, por isso que eles defendem o pescoço, que às vezes dá manotado. Mas e no subaco, Marca? E ali? Ué, porque ali entrou uma faca ali, entrou um pouquinho aqui, já alcançou o coração, ué. Então, são os pontos de alta sensibilidade. Os animais defendem por causa disso. Mas o processo que eu crio, que eu faço de criar um bloqueio na mente do meu animal, eu posso tocar qualquer ponto de alta sensibilidade nos meus animais, pode ser animal, e eu não tiro cócega não, viu? Por quê? Porque a hora que o animal que não tem cócega, tá? Você vai tocar ele, principalmente o burro. Você vai tocar ele é lerdo, ele não rompe, ele não arranca. Nossa, dá um trabalho violento para poder você fazer um animal desse gostar de romper, acelerar. Então, por isso eu crio o bloqueio, mas eu não tiro a cócega. Entendeu? Eu não tiro a cócega. Então, meu amigo, às vezes você deve estar relacionando, por quê? Porque o animal, ele defende, ele se encolhe. Ô amigo, eu tenho mais de 600 postagens aqui nesse Instagram, você pode assistir tudo aí. Tá aí. Tá aí para quem quiser, tá? Tem várias lives eu falando, tem um monte de postagem aí. Rapaz, é só assistir tudo. Que com certeza lá já tem bastante coisa aí, meu amigo. Tá certo? Agora, do jeito que você tá falando, aí você tá querendo uma assessoria. Assessoria aí já não é de graça, já não é assim que eu trabalho. Agora, o que é dica, que eu posso te ajudar, tem 600 postagens aí, meu amigo. É só você assistir, fica à vontade. É por isso que eu faço as postagens. Falando de uma coisa, de outra. É só você ver de acordo com o título ou de acordo com a foto que tá. Cara, com certeza você vai assistir o que você precisa. Tá certo, meu amigo? E respondi sua pergunta. Fala aí para mim se eu consegui responder sua pergunta. Enquanto isso,
Respondi sua pergunta, Lohan? Enquanto ele escreve ali, deixa eu ler outra pergunta aqui. Lohan, show, top. Ó o Ítalo. Ô Ítalo, você tá na escuta aí, amigo? Vou responder mais uma pergunta sua. Vamos ver, se tiver aí, né? Se tiver aí, clica nessa chama aí, bora. Aí, garoto. O que fazer com burro empacador? Sabe o que eu tava falando no começo da live sobre subcomando? Sobre a técnica do bebim, de definir o subcomando, levantar focinho, mostrar para o meu animal que mesmo quando ele dobra o pescoço, não é só para ele dobrar o pescoço, é para ele poder mudar a direção, tá? Esse movimento do meu animal, esse que eu chamo de levantar o focinho, tá? Eu chamo de um nome específico, eu chamo de freio de mão. Toda vez que eu levanto o focinho do meu animal e ele se movimenta indo para a lateral com a garupa, cruzando o posterior, tá? Eu chamo isso de freio de mão. Por quê? Porque o motor é a garupa. O meu animal para poder... Você já viu o animal quando ele arranca? Ele chega a cavucar para trás? Jogar terra para trás com os pés? Você já viu um animal para poder pular? O que ele faz? Ele apoia no posterior, levanta a frente. Tá tudo no posterior. Então, se eu tenho controle do posterior, eu tenho controle total. Então, por isso que eu chamo essa técnica de freio de mão, tá? E é com essa técnica do freio de mão que eu resolvo o animal que desponta e também resolvo o animal que é empacador. Então, de que forma? Inclusive, eu tenho um vídeo, tá? Eu tenho um vídeo lá no YouTube. O canal é A Escola de Muladeiros com Marcos Cordeiro. Se você digitar aí no YouTube, tá? Como desempacar sem bater. Já apareceu isso daí. Eu tô montado numa mula de início de doma, tá? Dentro de um redondel. E ela quis meio que empacar. Ela não queria sair do lugar. Eu queria fazer ela correr, a desarnar, e ela não queria. Então eu usei essa estratégia. Só que quando ela começou isso, eu tive a oportunidade, tinha um companheiro perto de mim, eu pedi para ele filmar. Peguei, ó, pega meu celular aqui, filma isso daí. Porque é aquela base. Qual que é essa base? Ó, eu pego na rédea do meu animal e faço ele mudar a direção. Mudou a direção, eu bambeio. Eu dou a oportunidade para ele andar para frente. Ele não vai andar para frente. Eu vou pegar e mudar a direção de novo. Bambear de novo. Ele não vai andar. Eu vou mudar. E só que com essa repetição de eu ficar pegando na rédea, vai pegando a embocadura na boca do meu animal, ele vai ficar com a boca dolorida, entendeu? E pega de um lado, vai ficar dolorido, pega do outro, vai ficar de novo com a repetição desse processo. Só que, veja bem, gente, analisa só comigo. Eu preciso pegar, causar um incômodo e bambear, dar o alívio. Por quê? A pressão indica, é o alívio que ensina o meu animal. Então, nesse momento em que eu causo esse incômodo, bambeio, causo incômodo, bambeio, causo incômodo, dali a pouco ele vai falar, não, a hora que ele bambear eu vou sair, porque senão ele vai pegar de novo na minha boca. Entendeu? E a hora que seu animal anda para frente, você faz o quê? Larga de rédea bamba, deixa andar. Dessa forma, você consegue desempacar seu animal sem precisar bater nele. Simples assim. Tá certo? Respondi sua pergunta, Ítalo. E quem quiser ver esse vídeo lá no YouTube, tá? Como desempacar sem bater, é só colocar aí, digitar, vai lá no YouTube e digita assim. Como desempacar sem bater. Pronto.
você vai assistir esse vídeo aonde que eu estou mostrando na prática esse processo que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Amanhã é live fechada, é só para os alunos, tá? É só para o pessoal da escola de Muladeiros, mas depois de amanhã, quarta-feira, deixa eu dar uma olhada aqui. Tem muitas perguntas aqui e deixa eu escolher uma pergunta aqui para poder usar de tema, tá? Ah, o Ito perguntou, a mula que fica querendo voltar para trás, é isso daí, o animal é um animal que tá empacando, né? Maior que passa a língua por cima do bridão. Quais são os bridão? Tem idade certa para começar adestramento? Mula mansa, mais cismada com outras, o que fazer? Como ensinar burro a deitar? Bom, dessas que eu fiz agora, o que te ajudaria mais eu começar como tema na próxima aula? Escreve aí para mim. Ensinar animal a deitar? Quais bridão? Qual que é a idade certa? Como resolve animal cismado? Escreve aí sua sugestão para a próxima. Burro. Bom. Ó, o Ítalo ensinar a deitar. O Ítalo, tem uma postagem que eu tenho. Eu vou postar nos stories. Eu vou postar no story assim que acabar a live. Eu vou postar, depois dessa live eu vou postar. Assiste lá, para você ver como que é fácil. Então, o ensinar a deitar, isso daí não faz parte tanto da doma, meu amigo. Isso daí já é na finalização. Por quê? Porque tem animal, se eu ensinar a deitar na hora errada, ele pega a barda, tá? Então, é depois que eu faço a doma, depois que eu coloco rédea, tá? Em que eu vou ensinar essa parte para ele. É só questão de repetição os bridão, diferença de bridão e bridão, eu vou fazer isso daí. Então, vamos falar sobre bridão na próxima aula, quarta-feira. Pelo menos é assim que nós vamos começar, porque depois sempre, né, eu finalizo respondendo pergunta de vocês. Muito obrigado por sua audiência. Que Deus abençoe você e sua família. Até quarta-feira, às 20 horas. E ó, tudo de bom!